Da crença universal. Tem nada a ver com a parte no meio da fonte. Exatamente. Aí faz um ponto importante, né? É importante, é a base. Aí é isso que eu quero saber. Você trabalha com a concentração de Deus pra gente, você fala, trabalha ou não? Faz. Mas a primeira coisa é reconhecer o problema onde está. O problema não está lá. Não existe lá ela é Deus, ela é Cristo. Não existe. Não. Felizmente Deus vai mexer com ela e não tem pergunta. Nós estamos trabalhando. A mística só trabalha com crença. Nunca com a realidade. Porque a realidade já é, nós não trabalhamos com ela. Nós manipulamos crenças para mostrar o desejo. Isso. Aí então, mas tem uma informação que tem coisa errada. Aquela informação é errada. E tirar. Então, como vou tirar? É isso que eu quero saber. Como tirar essa informação da minha vida? Tá certo, eu dei o pecado, esqueci a tona, mas como tirar a informação? Vamos tirar. Então, vamos de novo a sequência. A Sônia não foi a ponta dessa informação errônea. É isso que eu trabalho a Sônia me ligou quando eu que liguei falando que a Sônia estava ruim. Essa notícia não veio do Dark, a respeito de um estado de saúde da Sônia. Ela veio da crença universal que está aqui à minha volta e abriu a boca falando a consciência. Certo, então eu trabalho com essa palavra de Jesus. Não vai ter mais palavras. Bom, quando a pessoa está na igreja, como a crença é universal, você está em quase que automático, você pode ir, então tem a sequência. Então, no primeiro Não, porque são crenças. São crenças. Por isso que eu falo sobre a proteção e aquele trabalho matinal, saber que todas as coisas não são crenças, não são informações. Generalizadas. São crenças. primeira coisa, relaxa, e já vai por exemplo, no distanciamento tem morte. Então, a crença aceita esse distanciamento e existe morte. O que acontece? Eu saio de manhã, ligo alguém na frente e falo assim, olha, ele está que nasceu meu filhinho. Entendeu? E eu estou sabendo que não estou lidando com a pessoa que me ligou, que é o Cristo que me ligou. Então a pessoa pode estar do lado. Agora, a sugestão de nascer urgente estava na minha crença de que tem nascimento e morte e está me selecionando. E a partir desse instante que eu aceitei que nasceu essa figura, eu sou obrigado a enterrar o dia. E a crença mesmo de nascimento e morte. Tá? Então nós vamos habituar a sempre a reconhecer qual é a crença que está envolvida nessa informação. Tá? Você não queria adiantar essa hoje? Quando a crença acabou em cima da crença, a gente está cabendo cabeça. É a mesma crença universal. Então, é daí. É a mesma crença universal. Ela está querendo dizer como é na Copa que não está sentindo bem. Daí eu Vamos fazer o seguinte. daí eu me disse, Não. Vamos fazer o mesmo caminho. Quem foi que me informou que eu não estou bem? eu, a minha parede. Por exemplo, a senhora levanta e fala assim, tudo bem. Vou ficar com esse princípio. A minha Agora, fala assim, tem uma informação que eu não estou passando bem. Tá? Vamos explicar esse negócio aí. Da onde vem essa informação? Veio da dona do Zé? Não veio. Porque o ser real não dá essa informação. Então esqueça essa pessoa. Tá? E nós vamos esquecer pessoas, trabalhar com crenças. Nós só estamos trabalhando com crenças ilusórias. Tá? A mística trabalha só com crenças. O que é o seu domínio sobre o céu e a terra? Sobre a crença não apareceu para o terrestre. Porque o real está aqui. Tá? Eu venci o mundo. A gente só vai vencer o mundo quando souber o que é isso que está dando favorado aí, né? Então, se é próprio o caso, é a mesma coisa. Primeira coisa a analisar. Qual é a fonte de informação? Quem foi que informou? Tal pessoa não foi, porque Deus criou essa pessoa e é a imagem e semelhança de Deus. Então a informação continua chegando. De onde ela veio? Veio da crença universal de governo de saúde, existe saúde e doença. Tá? Onde existe saúde, a crença, né? A doença está ausente. Onde existe
a ausência de doença, a saúde está presente. Mas eu sei mais que isso. Eu sei que Deus é omnipresente. E está, de forma absoluta, preenchendo o espaço da saúde e da doença. E essa ideia de saúde e doença não tem substância, não tem presença, não tem existência. Não existia ontem, não vai dormir hoje, não vai aparecer amanhã. Esse é o tratamento. Silêncio aí, e reconhecendo a identidade divina, isso aparece. Porque a realidade é essa mesmo. Não é mais aquela briga de envolver a doença. Tá? Então, é importante a pessoa ter um mecanismo, sequência para trabalhar, né? O outro oposto. A pessoa pegar na rua, de repente chega um amigo e fala assim: você sabia que fulano morreu? Associou outra vez a crença de vida e morte com a pessoa que é Deus. Cada ser individual daqui é divino, não vai mudar nunca. Nós nunca vamos curar esse ser aí. Por que nós fazemos esse tipo de coisa? Nós manipulamos as crenças ao bel prazer, a mostrar que são crenças que não são a realidade. Tá? Vai chegar um ponto que a concentração coletiva, todo mundo tem ali, some esse mundo de vida. Vai ficar o real, que é o que a gente percebe na meditação profunda. Ele está aqui. Tá? Ele vai perceber porque as crenças nos mostram essa aparência. Mas essa aparência não está no mundo, está aqui, ó. Tá? Bom, mesmo que não tem importância de comer lá, acho que deu para pegar uma coisa, né? Mas você ia falar uma coisa, e agora? Você não falou naquela coisa que você não ia falar? Bom, Agora falou uma coisa. eu não sei aquela coisa. Eu também não sei, porque, bom, eu não ia falar agora, mas sabe que... Não, foi você falou, você me vai falando, tá? Eu disse que me vai falando, você ia colocar qualquer fato. Ia, não ia. Foi quando você perguntou no seu pé para ele. Por que eu sei que eu não ia dizer que eu não ia adiantar hoje? É que eu não quero colocar aqui muita informação aqui, uma vez. Né? Foi até... Só um pontinho. Então a gente faz o tratamento, Tá. fica no silêncio, vai esperar o outro chama de clique, né? Bom, espera sentir aquela parte assim. Deixa eu ver como é que eu... Não há necessidade, se a pessoa percebeu que ela aplicou esse princípio mesmo, ela não anunciou a realidade é a coisa está ruim, né? E a ilusão está ruim. Mas está pegando. Por isso eu falei no vaso de Deus, a consciência liberta a perfeição total. Tem um sistema de cura, espiritual, direto. O pessoal tem saudade e fala assim: o que tem eu a curar? O que isso parece? Ela fala assim: eu fico doce, virando orgulhosa, você não estava vendo? Mas o terceiro está aqui. Essas horas ninguém conhece isso aí. É um princípio absoluto, né? Não vai funcionar. Agora, nós temos também nos acostumar, esses outros que eu falei, facilitam no dia a dia. Mas não tem que correr mais com as expressões do mundo. Tá? A tendência é, então a pessoa, nossa, eu gostei daquela pessoa, eu estou preso com ela. Se a pessoa está com isso aqui, tem que um pouquinho, a pessoa não tem nada a ver com isso aqui, não pensa, bota um grupo, ela amigo, muito amigo, hein? Ela está morrendo, muito amigo, foi isso. Agora aconteceu comigo, eu telefonei com uma pessoa para comprar de algo, né? Estava acontecendo comigo. Bom, e continuei a conversinha ali e tal, deu o telefone, até que no dia seguinte, quando eu estava, né? Agora eu falei, eu não sei nada, hoje, só não, peraí, é aquele negócio, é isso que eu falei até na fita, porque acontece o seguinte, é evidente que a gente sabe. Por isso que eu falei de deixar todo mundo como participante. Porque não existe responsabilidade humana. O que eu acho que é uma vivência natural do superior. Tá, se eu posso dizer, sem me envolver numa ótima, e eu sei que posso, porque são crentes, não tem poder mesmo, o que me faz envolver são a ignorância, a esse respeito. Né? Eu sei porque eu vejo esse lugar para ver pessoas que
lá em São Paulo, por exemplo, o Instituto que leva crianças lá com cheio problemas com crianças, tá? E a pessoa não está bem interessada no assunto nem nada, né? Quando ela conta aquela situação, se eu lembrar de aplicar o princípio na hora da questão, a gente vê uma mudança assim, não que a pessoa fala assim na hora assim, nossa, o que aconteceu, né? A gente deu uma reação do comportamento, que ela sentiu um alívio, que era dela antes dela ir lá. Já era dela. Não estava sobre ela. A criança deu coletivo que eu estava magelando. Tá? É coletivo. O que é necessário é a dedicação. Exatamente. Dedicação por isso. Sem o que não adianta fugir, não pode ficar direitinho, mas se você não se dedicar... Eu não digo dedicação à cura, eu digo dedicação ao ensino, porque o que propicia a receptividade é o pensamento. Você pegar um desânimo. Não é só desânimo, não. A pessoa sentir que ela tem poder na mão para não desenvolver vantagem. Tá? Por que foi uma falsa humildade? A pessoa fica, não sou eu. Nossa, vai sair muita coisa para saber. Mas isso que nós falamos aqui hoje, qualquer um tem bastante saber. Tá? Não vai viver nenhuma boa. Não vai. Não vai. Não vai. Não. Eu realmente que vou saber. Onde vem essa informação? Meu filho não está bem. Não veio dele, não é localidade. Como acontece, como não acontece, nós não vamos viver mais daquela maneira. Vamos tratar a questão. Então, mas eu trato para mim. Então, vai. E para ele? Não, ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Tá? Ele está perfeito. Quando surgir pela boca dele que ele não está bem, é aí que é uma ilusão. Percebe? Aqui está o ser perfeito. Então, eu não estou lidando com ele, estou lidando com as três. Exatamente. Certo. Bom, aí eu fiquei bem. Não é isso? E eu também. Se for correto, ele fica bem. Não, aí você tem que chegar. Eu perguntei no início se a pessoa podia ser beneficiada. Não, eu não chamo de benefício. Não, então não. Revelação de Israel. Tá. Pode não é que pode acontecer, é para acontecer. É para acontecer. Porque se fosse só para mim... Não. Peraí. Mas aí eu tenho a graça. A graça é exatamente essa aí. Entendeu? A graça de saber que aquele filho com problema nunca foi o meu filho com problema. Meu filho com problema sempre foi o Cristo, né? E essa crença de que o filho com problema estava aqui é nada. Fui eu. Aqui vai surgir em decorrência disso. Uma carência de saúde. Então a gente estava vivendo uma boa, né? Eu faço uma boa. E o outro. Tá. Né? Mas não tem o outro. Também. É que nós podemos Deus, né? É verdade. Mas aí só um palpitinho aqui. Ela falou e o outro. Mas não tem o outro. Não tem o outro. Ele está falando, como o outro talento, como a senhora falou, o eu sou Deus, ele é uma verdade universal. Por exemplo, quando Jesus Cristo falou, eu sou Deus, ele incluiu todos nós. Ele tem que separar isso. Tá? Então, quando Jesus diz, ou qualquer pessoa diz, eu sou Deus, ele está incluindo todos os seres. Não tem que falar que eu sou Deus, mas você já tem que evoluir. Não tem? A verdade é universal. Tá? Agora, quando eu estou vivendo no dia a dia, as crenças de nascimento que a pessoa tem um filho, que a gente está crescendo, e que esse filho está sujeito ao bem e mal do mundo. Essas são crenças. Nós temos que lidar com elas. E aí que entra então a aplicação do consciente dos princípios. Então, tem que receber do princípio, que nós temos criança. A melhor visita para recém-nascido que a gente pode fazer é conscientizar que não nasceu ninguém. Sabe? A melhor visita para recém-nascido. Não. Porque é o Cristo que está ali. Então, e quem aparece na crença? Uma criança com saúde. Entendeu? É que a mente humana está trabalhando sempre com melhorar o visível. Então a gente fala para largar o visível, que é crença.
extrato do real que me diga tem nada de fé. Não estou dizendo que nós estamos prezando o bem da fé. Eu não surgi espontaneamente. Tá? O caso, por exemplo, a pessoa que está nascendo. Eu já tive medo de fazer meditação. Quando falar que enterrou alguém, com medo de eu acordar o túmulo. Eu já passou até isso na minha cabeça. É verdade, irmão. Tá? Já pensei nisso aí. Tá? Eu tinha que pegar. Eu não sabia meditação hoje, não, porque eu passou e pegar na minha cabeça. Falei, meditação profunda, que negócio profundo. Né? Então, eu lembro agora na minha cabeça, isso está enterrado e só essa crença. Né? E vai abrir o buraco lá. Sabe? Um negócio doido esse para minha cabeça. Né? Até é um negócio que até é para discutir. Você discutir essas coisas. Sabe? Então, mas é totalmente por isso que eu estava pensando. E não existe morte. Tá certo que o trabalho da onipresença, feita corretamente, deve resolver isso também. Né? Deve resolver. Mas eu estou só levantando uma hipótese que quando a gente entra nesse caminho místico, não tem fim a possibilidade. Não é humano. Tá? Então, foi um salto de crença na real ciência pela acreditação. Mas não tem mais. A pessoa, em outras palavras, a meditação quando é feita corretamente e vai aprofundando nessa existência, essa existência humana que a gente chama aqui, ela vai perdendo a consistência, a existência está perdendo a gente, a gente está perdendo o controle da gente, sabe? E daqui a pouco eu estou tendo o que nós sempre fomos, que aquilo sumiu. Tá? Agora, o interessante é que essa consciência que está aqui não muda. É um negócio que é difícil colocar em palavras. Mas, por exemplo, eu estava fazendo meditação. Né? Aí, aplicando o princípio, tudo enquanto a gente estava aplicando o princípio de um ser humano funcionando. É crença. Quando nós perdemos o controle desse pensamento, humanamente falando, por uma consciência que é o nosso ser. Tá? E nessa transição durante a meditativa aí, a impressão que a gente perdendo a nossa existência e tipo um negócio esquisito, dá medo, um monte de sensação. Tá? E é nessa hora que eu tenho que ficar o princípio que eu sou Deus, não tem mais nada para perder. O sujeito sou eu. Aí fica a luz, que é que está aqui. Tá? Não tem. Depois o que acontece? Volta de novo ao normal. Mas a experiência nunca passa. Não é bem feito, nunca passa. Aquilo que a experiência revelou, nunca mais é perdido. Já aconteceu comigo um demônio assim, que nunca se repetiu, mas aquilo é vivo como se fosse agora. Cada um que eu me lembro, né, é como se fosse agora. E não se repetiu daquela maneira mais. Sabe? Então, quando nós fazemos meditação, que a gente chama de meditação da cura espiritual, não tem fim a possibilidade. Eu pensei nisso. Nós não vamos lá, mas é muito difícil resolver isso aí. O problema é fratura. Nossa, fratura é osso. O osso é muito difícil. Porque é uma coisa de cartilagem, é mais fácil de ver. Isso é ridículo, né? A aparência não tem osso. A aparência é aparência hipnose. Então, o mecanismo aqui de possibilidade infinita, quer dizer, tá? É isso aí, vamos fazer a meditação então? Se for confuso, não é importante. Quem tem arte de curar pelo espírito, é bom ver. Tá bem? Vai entender de outra maneira, não. Fala isso de novo.